Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles.
As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas,
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A
Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós, à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós, à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós, à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante,
fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Em nome de Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, coluna ereta, e vamos, nesse instante, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte de um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz diria: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Nossa, que lindo! Esse trecho é muito lindo. É o trecho da Transfiguração. Então, ler a Bíblia Sagrada nos dá incentivo
para nos ligarmos muito a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade,